Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vou falar da possibilidade de Santa Cruz embolsar 1.500.000 reais. É isso mesmo. Falar de dinheiro envolvendo venda de atleta para o Santa Cruz é coisa bem rara, né? Essa tal da transparência foi uma coisa que não é vista há muito tempo pelas bandas do Arruda. Mas é isso, a gente tem essa informação que Santa Cruz pode embolsar em relação a vendas de atletas da base, atletas esses que já estão emprestados em outro clube. Mas a gente vai comentar tudo com vocês aqui rapidinho. Mas antes de seguir, vou fazer aquele velho comentário, né? Se inscreve no nosso canal aqui, dá força. A gente está chegando a 3 mil inscritos, só depende de você. Também deixe seu comentário aqui, o like, para ajudar ao nosso engajamento aqui no vídeo. E também o comentário, como já falei anteriormente, relembrando, comenta aqui, porque é importante eu entender como está a torcida tricolor em relação a essas movimentações da base do clube, né? Como eu falei a vocês, também convidando a vocês a fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. É isso mesmo. Clica aqui em Seja Membro e venha fazer parte da nossa família, beleza? Se quiser apoiar nosso canal de qualquer outra forma, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e ajuda o nosso projeto, beleza? Sem mais delongas, vamos fazer uma introdução em relação a essas vendas, nessas possíveis vendas. Santa Cruz tem 3 atletas hoje emprestados ao Cuiabá. A gente pode comentar em relação ao que está acontecendo em cima disso, né? Mas rapidão a gente vai falar sobre isso aqui, vou colocar aqui na tela, para a gente já entender o que acontece, né? Santa Cruz hoje tem o David, o Jonathan e o Lázaro emprestado ao Cuiabá, que são 3 atletas emprestados, fora o que já foi vendido, que é o Hernandes, aí é outro assunto. Mas vamos focar nesses 3 atletas. O que acontece? Santa Cruz detém porcentagens de David, Jonathan e Lázaro. Respectivamente, David 70%, Jonathan 80%, Lázaro 85%. Santa Cruz, existe a possibilidade de venda de 50% de cada atleta, cada um custando em torno de 500 mil reais. Então, Santa Cruz embolsaria algo em torno de 1.500.000. É um valor baixo? É um valor baixo, quando a gente fala de atletas de base. Porém, o que o Santa Cruz dispõe para esses atletas, além de uma vitrine? Santa Cruz é uma vitrine apenas, a questão de estrutura, Santa Cruz carece muito ainda. Mas vale salientar uma coisa que eu observei muito na rede social antes de fazer os vídeos, para eu entender como a torcida estava abraçando e abordando os temas. São valores irrisórios, mas são valores transparentes. Eu sei que são valores baixos para atletas do nível que, no meu ponto de vista, o Lázaro principalmente demonstrou. Mas, ao menos, tem transparência em cima disso. São preços, são, novamente, valores irrisórios, valores baixos? Sim, são. Mas se a gente relembrar recentemente o quanto de atletas perdemos por falta de pagamento de FGTS, pagamento de INSS, até salário mesmo, salários atrasados, quanto? Antônio Luiz Neto foi exemplo disso. O Joaquim Bezerra, não vou entrar em detalhes de várias gestões que passaram, mas tem vários exemplos desses, né? E a gente vê que realmente a torcida é revoltada com isso. Só que hoje, ao menos, tem transparência do que está acontecendo na base, né? Eu não lembro, há pouco tempo, se a gente conseguia saber porcentagem de atletas na base. Aí, se eu perguntar a vocês aí, quanto Santa Cruz tinha de David, que era da base Santa Cruz, que residiu também diretamente lá. Quanto Santa Cruz tinha de David? Quanto Santa Cruz tinha de, vamos lá, Léo Gaúcho? Entendeu? A gente não sabe porcentagem. O time do ano passado, do Sub-20, quantas porcentagens tinha de cada atleta divulgado? Quantas vezes a gente viu o diretor da base do ano passado dando entrevista, falando sobre a base? E hoje não, né? Hoje a gente vê o Fernando Nunes dando a cara, falando sobre isso. O Zé está defendendo. Não, eu estou mostrando fatos. Eu não estou defendendo, são fatos, são factíveis. É uma situação factível. O Fernando Nunes deu entrevista à TV. Qual o último diretor da base deu entrevista na TV que vocês viram? Vou mais longe. Quem era o diretor da base nos últimos anos aí? Vocês sabem? Não. Hoje vocês sabem. Isso já demonstra uma pequena evolução. Não estou satisfeito nem um pouco com isso. Muito pouco para mim. Mas ainda a gente tem que entender que é uma reconstrução. E toda reconstrução ela parte de um princípio. E o princípio é esse. Transparência, mostrar o que está sendo feito, não se esconder, porque o que a gente viu nos últimos anos foi o diretor da base tudo escondido. A gente não via ninguém falando, ninguém dando entrevista, ninguém aparecendo, a gente não via isso. E agora a gente consegue, ao menos, ver. Novamente, é um valor irrisório, é um valor baixo, mas ao menos a gente vê. Mas vamos ver a entrevista aqui, e a gente vai comentar em cima da entrevista também sobre isso, beleza? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. 3 atletas do Santa Cruz que estão emprestados ao Cuiabá vivem grande fase no Campeonato Brasileiro Sub-17. São eles, o meia atacante David,
o volante Jonathan e o atacante Lázaro, todos com 17 anos. O trio tem empréstimo válido até o término desta temporada, mas há grandes chances dos clubes entrarem no acerto para que os jogadores continuem no Cuiabá em 2025. Mas para detalhar melhor sobre as possíveis negociações, vamos aos números. De acordo com a apuração do Jogo Aberto, caso haja interesse do Cuiabá no final da temporada nos jogadores David, Jonathan e Lázaro, eles devem ser negociados 50% dos direitos econômicos, pelo valor de R$500 mil cada, o que daria R$1,5 milhão para os cofres do Santa Cruz. Com relação ao meia David, o Santa detém 70% dos direitos do atleta, assim como tem 80% sobre Jonathan e 85% sobre o atacante Lázaro. Em caso de negociação dos 50%, além dos valores a receber, o tricolor ainda manteria os percentuais de 20%, 30% e 35% em cada um dos atletas. Mas é importante frisar o seguinte, que caso o Cuiabá tenha interesse em adquirir percentuais a mais que os 50% acordados, o Clube Dourado terá que desembolsar mais R$100 mil a cada 10% do percentual restante, que ficará com o Santa Cruz. Ou seja, se optar por adquirir 60% dos direitos de qualquer um dos jogadores, o valor será de R$600 mil. Se escolher 70%, o valor sobe para R$700 mil e assim por diante. Nesta temporada, só durante a atual gestão do futebol de base, o Santa Cruz também negociou o lateral Hernandes, que rendeu o valor de R$180 mil aos cofres do clube, além de ainda deter 10% sobre o atleta. O meu ponto mais crucial em relação, não só ao valor da venda, acho que o valor da venda acaba se tornando um valor simbólico para a situação do clube, né? O clube hoje, Santa Cruz, em uma situação que está, a nossa base esfacelada, né? A gente não tem um departamento de fisiologia próprio, isso é coisa ridícula, né? A gente estava montando a academia esse ano com doação de equipamento. A gente não tem academia para o sub-20 e academia para o profissional. A gente não tem essa diferenciação. A gente não tem uma estrutura para o sub-20. Então não tem muito que a gente exigir. Vai ter que ser coerente, pessoal. Infelizmente, eu não vou estar aqui massacrando ninguém. Eu não vou estar aqui sendo leviano com ninguém, mas é a situação do clube. Foi o que deixaram. Todo mundo que passou aí não deixaram um trabalho, não deixaram um trabalho a longo prazo, não tiveram filosofias implantadas. Todo mundo que chegou aí pensou em títulos momentâneos para botar o nome na parede do clube. E é isso. Não existe, nunca existiu um trabalho a longo prazo no Santa Cruz, então não tem muito o que exigir. Mas vamos voltar aqui para falar dos atletas, né? Vamos lá. O mais importante para mim, no meu ponto de vista, não é a venda em si dos atletas, e sim a porcentagem que fica no Santa Cruz. Por quê? A gente tem que lembrar que são atletas com potenciais. Imagina, vamos lá dar um exemplo, o Lázaro, o Santa Cruz vende ao Cuiabá, o Cuiabá trabalha o Lázaro na base é vendido, o Santa Cruz já tem 35% da próxima venda do Lázaro, ele vai vendido aí por, vamos lá, 10 milhões, o Lázaro é vendido por 10 milhões, então 3,5 milhões é do Santa. Vamos lá, vamos para mais, 3 milhões. O Lázaro faz uma partida, vai lá pro Corinthians, Flamengo, aí estoura lá, é vendido por 100 milhões, por exemplo. Então, 100 milhões, 30 milhões, 35 milhões é do Santa Cruz. Só estou dando um exemplo. Então, o core da coisa é a porcentagem que o Santa Cruz fica. É o que fica com o Santa Cruz. Porque o interessante era vender 50% e só. Não vender mais 10% por 100 mil. A Santa Cruz não deveria aceitar. E não deve aceitar também, no meu ponto de vista. Porque são atletas que podem, sim, vir valer muito mais dinheiro depois. Então, você acaba alugando, entre aspas, a dependência do Cuiabá, que existe uma estrutura muito maior do clube para desenvolver desses atletas, e lá na frente você acaba que arrecada mais em cima disso, entendeu? Então existe essa possibilidade também de Santa Cruz ficar com essa possibilidade, que no meu ponto de vista é o X da questão. Não é essa venda inicial de 500 mil, e sim o que fica no clube. Eu não gostaria de ficar com 10% de Lázaro, 5% de Lázaro, eu não gostaria. Eu gostaria de ficar com 35% de Lázaro, 30% no mínimo. Jonathan também, e David, que o máximo é 20%, ficaria com os 20%, e segurava todas essas porcentagens que estão na tela para vocês aí
porque são atletas que, no meu ponto de vista, vale a pena esse investimento de Santa Cruz de segurar essa porcentagem deles. Mas lembrando, Santa Cruz agora está falando sobre isso, né? Sobre venda de jogador da base. Né? Faz quanto tempo que a gente não via uma exposição como essa, de porcentagem vamos falar, em uma rede regional como é a TV Tribuna. Então, no jogo aberto aí, tá na cara de vocês aí a porcentagem de atletas que hoje fazem parte do Cuiabá, mas são do Santa Cruz. Uma transparência que, no meu ponto de vista, só tende a agregar. Eu não vou criticar em relação a isso, até porque é uma coisa que eu sempre briguei, foi ter essa transparência no clube. Agora está começando a ter essa transparência. Sei que os valores são muito baixos em relação a isso, mas estamos sem divisão. Acabaram com o clube. Eu lembro de um vídeo da base, pessoal, a galera dando um suplemento num copo descartável. Pô. Acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Poxa, Deus do céu, né? Deus do céu. Mas é isso. Espero que vocês gostem também. Podem criticar à vontade, podem elogiar à vontade. Vocês, aqui é um ambiente totalmente democrático. Vocês sabem, né? Vocês sabem como eu sou. Sou uma pessoa totalmente tranquila, com críticas construtivas, com elogios, com etc. Lembrando, mantendo o respeito, vocês podem falar o que vocês quiserem, porque aqui o ambiente não é meu. Não é de Heitor, Matheus, Espíndola, de Adriel. O ambiente é do torcedor do Santa Cruz. Então, é de vocês. Então, deixa aqui no comentário. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado a todos.